Tudo bem, gente? Bom sábado, estamos aqui mais uma vez. Um feliz sábado a vocês, é um prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez, recapitulando, né? Fazendo parte desse grande estudo que é a Palavra de Deus, né? Nós temos aqui semanalmente, como vocês sabem, o nosso guia de estudos, né, gente? E aí esse guia de estudo nos leva melhor, né, com mais profundidade a essa compreensão das Santas Escrituras. Como nós todos sabemos, é a lição da Escola Sabatina. E estamos com o trimestre falando sobre o Êxodo. E hoje, nessa semana, o tema dessa semana é as pragas. No caso, as pragas no Egito, né? E antes de tudo, eu quero apresentar a vocês o nosso grande irmão Messias, que está conosco mais uma semana. Bom dia, feliz sábado para todos. Estamos aqui hoje para a gente estudar um pouco mais desse tema incrível, sensacional da Palavra de Deus. Uma história muito relevante para nós também nesses dias. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhe aí esse link aí a outras pessoas. E também temos aqui o nosso irmão Marcos. Bom dia, Messias, bom dia, Wagner. É muito bom estar aqui com vocês. É sempre um privilégio, né, compartilhar um pouco da palavra de Deus e dessa lição que tem sido tão enriquecedora, né, mostrando ali o cuidado de Deus e também a justiça dele perante o seu povo e como ele ama, não só os que estão dentro do seu povo, mas os de fora também. Isso é verdade. Todos aqui, os irmãos, para saberem, somos professores de classes de lição de escola sabatina. Messias faz parte das classes tradicionais que ficam dentro do corpo da igreja, né, ali, e Henrique faz parte da classe dos jovens, né, Henrique? Então, gente, quero pedir para que vocês possam abrir no Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 35. Capítulo 9, versículo 35. Pedi para o irmão Messias ler, mas antes de tudo pedi para o irmão Marcos ele fazer uma breve oração para nós. Então vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para recapitularmos a lição tão inspiradora. Que o Senhor possa estar com cada pessoa que nos acompanha através dessa transmissão e que tudo que falarmos aqui possa calar fundo aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de mais nada, antes do irmão Messias ler, quero pedir aos irmãos que, se tiverem algum pedido de oração, possam mandar para nós nos comentários, vocês possam estar curtindo, compartilhando, né, comentando. E se tiver alguma oração, algum pedido, obviamente que não vamos poder falar aqui de todas, mas vamos selecionar uma para poder estar falando aqui, né? O nosso irmão Fábio, ele precisou se ausentar hoje, como vocês estão percebendo, estamos sem ele, mas a semana que vem ele está retornando, tá bom? Você pode... Sim, nós continuamos aqui estudando esse tema maravilhoso, estamos já no estudo 4, hein? Estudo 4, e esse estudo é muito importante, trata-se das pragas que foram derramadas no Egito, porque o povo de Deus estava escravizado no Egito, e Deus levantou um libertador chamado Moisés, e quando Moisés tinha 80 anos, Deus o comissionou para que ele voltasse ao Egito e libertasse o povo. Então, como ele voltou e foi falar com o faraó para que libertasse o povo, e o faraó não quis, depois de muitas advertências dadas por Deus e faladas por Moisés e Arão ao faraó, ele não quis. E, inevitavelmente, Deus teve que derramar essas pragas, não para punir o povo do Egito, a gente tem que ficar bem claro isso aí, mas sim para punir as divindades falsas, os deuses falsos que existiam no Egito, que a gente vai comentar de algum deles aqui, né? E a quantidade absurda de deuses falsos que eles adoravam lá. Então, aqui no verso para memorizar da nossa lição, aqui, que está centralizado no capítulo 9 de Êxodo, e o verso escolhido foi o verso 35.
Vocês podem abrir suas Bíblias aí e acompanhar essa leitura aqui que a gente vai fazer. Diz assim a palavra do Senhor: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. E paramos para analisar, né, gente, que o que ocorreu naquele período lá do Egito, Deus, ele primeiramente teve a grande luta que foi passar por toda aquela... Moisés, né, teve aquela grande luta, quer dizer, Deus teve aquela grande luta com Moisés para poder fazer com que Moisés ele aceitasse ser o porta-voz, né, para poder falar com Faraó. E depois, a grande luta para poder se cumprir foi o coração endurecido de Faraó. E esse coração endurecido, eu comecei lendo aqui essa parte da introdução, essa história toda. Em alguns momentos, Deus ele falava, Faraó endureceu o coração. Em outros momentos, Deus ele falou, eu endureci o coração de Faraó. E aí, mas no fringir dos ovos de toda aquela situação, a luta de Deus principal ali, usando Moisés e Arão, era principalmente fazer com que o povo, tanto o hebreu como os egípcios, os líderes egípcios, né, principalmente Faraó, visse que aquelas divindades a quais eles adoravam não tinham poder nenhum. Eu quero ler só a introdução antes de vocês comentarem, que fala bem aqui assim: um fazendeiro estava tentando fazer seu jumento se mover, mas não estava tendo sucesso. Então pegou um galho grosso e bateu no animal. Em seguida falou novamente com o jumento, que então começou a se mover. Quando alguém perguntou ao fazendeiro por que isso funcionou, ele respondeu: bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele. A gente sabe que geralmente de forma, deixando a questão da crueldade com os animais, né? Mas naquele povo antigo, geralmente acontecia um pouco dessa forma, de forma abrupta, né? Exatamente. Nós temos que entender o contexto histórico dessa história que a gente está conhecendo, né? E voltando a conhecer, reconhecer novamente. O povo de Israel tinha mais de 400 anos aprisionado, escravizado. Então imagine pessoas que só sabem agora o que é obedecer ordens, através de surras, pouca comida. Então a severidade com que eles foram tratados, querendo ou não, deixaram eles de dura serviço. A Bíblia às vezes fala, era um povo de dura serviço. O que é dura serviço? Que não obedece de qualquer jeito, que não obedece mansamente, de prontidão. Como a história que você falou aí, precisava de um chacoalhão, não só os hebreus, mas também os egípcios, que ao contrário do povo hebreu, era um povo muito orgulhoso. Se a gente olhar para o contexto da época, o Egito era a capital do mundo. O Egito era a superpotência mundial. Exatamente. Então, eles se auto-idolatravam. Era uma nação próspera, era uma nação que escravizava, uma nação que colocava medo aos seus inimigos. Para quem estuda a cultura egípcia, o faraó era tido como Deus na terra. Então, tudo contribuía para que eles tivessem essa superpotência, esse alto ego. E aí, quando você coloca no início, né, que às vezes a pessoa fala assim, rapaz, pode até colocar, né? Se Deus ele dá o livre-arbítrio, como é que ele endurece o coração do faraó? Parece até um pouco que ele está mexendo... Paradoxo, né? Exatamente, como é que Deus mexe no livre-arbítrio. E a lição ela tem o cuidado de nos mostrar que o que você coloca quem começa de dura serviço, de não querer falar, reconhecer Deus, é o próprio faraó. Deus não interfere primeiramente. A lição é clara em dizer que quando Moisés chega para falar, Deus pede que você liberte meu povo, o que ele fala? Quem é o Senhor para que eu possa libertar? Essa arrogância dele quer dizer, olha, eu não reconheço esse Deus. O único manda-chuva que tem no Egito está aqui na sua frente, faraó. E a palavra que eu disser vai ser essa. Então, quem começa com o coração endurecido é faraó. E aí agora Deus tem que mostrar para ele e quem é Deus. E aí vamos estudar o contexto da história todinha. Isso é verdade. Nessa parte aqui de segunda-feira, de domingo, aliás, diz assim, Deus mesmo, Deus verdadeiro, sim, não é? Versus deuses, e deuses aqui com letra minúscula, se referindo a deuses falsos, hein? E nessa parte aqui pede para a gente ler
Êxodo 7, de 8 a 15, que eu estou aqui aberto com a Bíblia. Você que está aí nos acompanhando também pode acompanhar essa leitura aí, que a gente vai fazer aqui, do livro de Êxodo, capítulo 7, do versículo 8 até o versículo 15, que diz assim, para a gente já introduzir aqui o assunto. Quando o faraó vos disser, fazeis milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Aqui, a gente percebe o primeiro confronto que teve, né? Ali o representante de Deus, que era Moisés e Arão, confrontando com Faraó. E como Marcos falou aqui, né? Que Faraó era considerado como um deus na terra, o filho de Horus, não é? Do deus Horus, né? O deus Horus. Então, ele se achava, não é, um deus supremo, que ele não deveria obedecer senão a ele mesmo, a ordem teria que partir dele. Então, nesse confronto aqui, não é, que está descrito aqui no capítulo 7, a gente vê a relutância do Faraó em querer ouvir, através do servo de Deus, que era Moisés e Arão, o que Deus estava pedindo. Aí faz o milagre, né? O bordão se transforma em serpente. Exato. Você já entendeu, Messias? Só um pouquinho. Sim. Só que o faraó, vindo aquilo ali, pensou que era o quê? Um truque, e chamou os magos. Exatamente. E os magos também fizeram com que os seus bordões se transformaram em serpente. Só que a serpente, o bordão serpente de Arão, engoliu os bordões serpentes dos egípcios, né? Provando que o Deus de Israel é superior aos deuses do Egito, porque lá no Egito também tinha um deus serpente, que a gente vai comentar aqui na lição, né? Então é isso, a gente já vê o confronto entre o Deus verdadeiro e a representatividade, através do faraó, dos deuses falsos do Egito. Uma coisa que eu fico parando, você falou algo muito, muito legal, né, Messias? E completando no que Marcos também relatou, né, sobre essa questão da luta contra os deuses do Egito. Quem observa, eu gosto muito dessa parte de biologia, né? Sempre eu estou assistindo documentários e pesquisando algumas coisas. Existem serpentes, cobras, que elas engolem as outras. Sim. Certo? Primeiramente, existe... Às vezes uma serpente chega a ficar 15 minutos, 20 minutos tentando engolir a outra, né? E só cabe uma dentro dela. E aquilo que um bordão, né, um cajado, qual eles falavam, que geralmente eram de pastores, né? Esse cajado, ele, de certa forma, todos eles tinham o mesmo padrão de tamanho. Então, quando a serpente dos magos falsos, eles foram transformados não, quero dizer para vocês que aquilo dali era ilusionismo. Eram entidades satânicas fazendo aquelas ilusões, certo? E aí, o bordão de Arão ali, o cajado, ali realmente era um sinal, realmente aquilo era um milagre. Ela realmente tinha se transformado. E era uma serpente mesmo. Exatamente, era uma serpente mesmo. Então, assim, ela engoliu uma e ainda engoliu a outra. E quando ela voltou a ser cajado, ela voltou a ser o cajado normal. Então, algo extraordinário para as coisas daquela época. Uma mão se tornar em lepra e novamente ela ficar saudável. E por que essa questão aconteceu tanto? E por que a gente para analisar? Por que Faraó logo não mandou matar eles dois? Moisés e Arão. Porque eles viram que aquilo dali que tinha acontecido não era coisas de magos, de ilusionistas ou dos deuses deles. Porque a deusa qual representava a serpente,
era a deusa Wadjet, né, que era do Urel, né, que era a representação da cobra erguida, aquela que geralmente naquelas coroas dos faraós, que ela ficava erguida. Sim. Então era a representatividade daquela serpente, daquela deusa que estava. E quem sabe naquele momento ali, ou em algum daqueles momentos da qual eles se encontraram com Moisés, ele não estava usando a coroa daquela. E agora, como é que Faraó... Eu quero ver, assim, o que vocês podem me dizer, porque como é que Faraó agora, ele vendo aquela deusa a qual ele estava representando, como é que agora ele vê sendo derrotada por um Deus maior? E que estava também representando uma serpente, de certa forma. E no panteão egípcio, existiam mais de 1.500 deuses, né? E aqui na lição diz assim: as batalhas que se seguiriam seriam entre o Deus vivo e os deuses egípcios. Lembrando aqui que na lição está deuses aqui entre aspas. Exato. O que agravava a situação era que o faraó se considerava um deus, como Marcos falou, não é? Filho de Horus, né? Filho do Deus Sol. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra as divindades. Os egípcios veneravam mais de 1.500 deuses e deuses. Pensa num negócio desse aí. Pensa num negócio desse. Era né? muito. Na verdade, o Egito é uma nação hiper, mega religiosa. Sabia? A semelhança de outra nação depois que viria, Babilônia. Era mega politeísta, né? Sim, mega politeísta. O Egito só perdia para a Babilônia. Porque enquanto aqui está falando que tem 1.500 deuses, Babilônia tinha em torno de 3.000 e tantos deuses. Então a gente vê aí, né, o grau bem grave disso aí. O texto bíblico é claro: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deus falou: eu sou o Senhor. Está em Êxodo 2, 12 e 12. Essa verdade foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi recontada. Contra os deuses do Senhor executou juízos. Está lá em Números 33, 4. E mais embaixo aqui, só um pouquinho mais. Também é significativo que os antigos egípcios adorassem um deus serpente, igual você falou aí, né? O Atjet, né? Exatamente. Isso, né? E aqui está falando o outro nome de outro deus também, é Nerekbacal. Nomes difíceis pra caramba. Que significa aquele que controla os espíritos, não é? Segundo a mitologia, esse deus tinha grande poder de ter engolido 7 serpentes. Assim, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não os deuses serpente, possuía o poder e autoridade supremas. Após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara. Sim, Marcos. Bem profundas essas últimas palavras que você leu, que a cada encontro de Moisés com o faraó, o recado era muito claro sobre quem era Deus e quem eram os deuses do Egito. Uma coisa que eu vejo muito mais profundo também, sei quem está em casa também teve esse mesmo pensamento, o grande conflito sempre esteve presente desde o início do mundo, né? E nesse momento a gente vê a contrafação de Satanás. Satanás, ele sempre tenta contrafazer aquilo que Deus faz. Deus, ele faz o bordão virar serpente. O que ele quer fazer? Algo parecido com aquilo, mentira com verdade. Eu vou parecer para dar uma imitação barata, mas que engana, que satisfaz. Faraó estava satisfeito com aquela enganação. É tanto que ele não manda matar Moisés e Arão, porque ele ainda fala: não, eu não perdi isso aqui não. Para mim, a minha cobra, para mim tá bom. Minha cobra virou. Os meus magos conseguiram fazer a transformação de bordão. A cobra não era isso que você fez? Eu fiz também. Então, o ego de Faraó ainda não tinha sido ainda derramado pelo chão. Para ele, estava tudo bem ali, ele ter os bordões serem engolidos. Eu consegui fazer o que o seu Deus faz. Então, e isso também era plano de Deus. Para o quê? Não, vamos deixar o barco ir, porque eu quero que, contra todos os seus principais deuses que você admira, eu vou derrotar todos eles. E não só para você, porque imagine que naquela época não existia WhatsApp, não existia câmeras. Então, todos os encontros de Moisés com o faraó eram falados na cidade. Sabe quem estava no palácio do faraó hoje?
aquele cara lá que já foi aqui do Egito, Então, tudo aquilo ali era de exemplo, de história, para toda a cidade ser testemunha do poder de Deus. E assim, Marcos, quando aquele pessoal, quando Moisés e Arão iriam falar com Faraó, não estavam só eles três. Não. Era um espetáculo. Era um espetáculo, tinha ali soldados, né? A corte, né? A corte, os supremos, os superiores militares, os sábios, magos. Então, todas aquelas pessoas tinham famílias. E você acha que quando eles chegavam em casa não falavam? E ali ia falando, meu irmão. Ia passando de um para outro. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Hein? Ia acontecer isso, aquilo. E o mais impressionante era que eles falavam, mas o povo de Israel não sofria nada. Exatamente. De forma assim, aqueles detalhes miraculosos, o povo de Israel não sofria. Mas afinal de contas, como você mesmo falou, Marcos, o faraó ele se surpreendeu. Ele se surpreendeu, mas só que ele estava satisfeito. Mas, e vem cá, na opinião de vocês, o que realmente endureceu, como diz aqui no dia de segunda-feira, quem endureceu realmente o coração de Faraó? Na minha opinião, isso daqui é como é que se diz? Uma figura de linguagem. Né? Eu acredito muito nessa questão de figura de linguagem. E que essa figura de linguagem é igual no nosso contexto hoje aqui. Vamos pegar aqui o contexto de antes e o contexto de agora. Antes, vou pegar o de agora primeiro. A pessoa chega e fala para mim, rapaz, estou morto de cansado. Estou morto de fome. Se nós formos pegar essa frase e for levar a 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, o povo vai falar, mas como é que o morto fala que ainda está com fome? Exatamente. E quando Deus ele falava para Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó, não é uma figura de linguagem? E é o que a gente vê aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, né? Versículo 3. Sobre essa parte aqui, né, que é muito importante a gente discorrer sobre isso aqui, porque, Wagner e Marcos, se a gente não tem uma compreensão correta da palavra de Deus, a gente tira doutrinas equivocadas da palavra de Deus, sabe por quê? Exatamente. Porque assim, se a gente achar que Deus endureceu o coração de Faraó, então, cadê o livre-arbítrio? É isso que eu penso. Então, por causa disso aí, surgiu um segmento religioso chamado calvinismo, que eles acreditam que cada pessoa é predestinada. Umas são predestinadas para a salvação, ela pode fazer o que fazer, ela vai ser salva de qualquer forma, de qualquer maneira, como também existe pessoas que estão predestinadas à perdição. E mesmo que eles queiram se salvar, não conseguirão de maneira nenhuma. O nome disso é predestinação. Os calvinistas, a doutrina deles é baseada nisso aí, que Deus predestina as pessoas. Eu acho que por falta justamente falta de compreensão da figura de linguagem. Então, né? Quando lê esse texto aqui, fala aí, tá vendo? Aí Deus predestinou, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas olha bem, a gente tem que estudar a palavra de Deus no contexto da época que isso aqui foi escrito. Não fazer um anacronismo. A cultura que eles tinham. Por exemplo, lá, quando a gente lê o livro de Jó e outros livros, a gente vê que eles atribuem tudo que acontece a Deus. Por exemplo, coisas boas e coisas ruins. Lá no livro de Jó a gente vê isso. Mas assim, o que eles querem demonstrar? A soberania de Deus. Deus é soberano. Não porque ele determina as coisas. Não é? Deus não determina nada. Nós somos livres mesmo. Nós temos livre-arbítrio para a gente escolher ou se salvar ou se perder. Depende da gente, nossa escolha. Nesse quesito, sim. É verdade. Mas o que acontece? Lá no passado, lá nos tempos bíblicos aqui, eles atribuem tudo a Deus porque é uma questão de soberania. Então Deus permitia, Deus permite. Não, ele não é o agente que causa, mas ele permite, porque ele está sob controle de todas as coisas. Sobre todas as coisas, ele permite. É por isso que está desenvolvendo um grande conflito. Não é, Marcos? Igual você falou, nós estamos em grande conflito por isso. Porque o quê? Deus permite o inimigo. Porque o que Satanás é para Deus não é nada. É um sopro.
Não é nada. Não é nada. Mas o que? Deus permite as ações malignas do inimigo para ele provar que ele é o quê? Que ele é Deus e que ele é soberano, que ele é amor e que ele dá a oportunidade de escolha para cada um. E é só uma questão de tempo. Não é? Só uma questão de tempo. Pronto. Então, quando aqui fala quem endureceu o coração de Faraó, a gente vê que as ações de Deus, que era para Faraó se render, ele ficou mais e mais obstinado e não quis ceder, porque ele se considerava um Deus, e como Marcos falou mesmo, o ego dele estava inflado. Inflado, que ele não queria ver ali, a realidade estava diante dos olhos dele, mas ele não queria ver a realidade. E ele ficou obstinado e logo no primeiro momento o coração dele ficou fechado, endurecido. E você já pensou se um Deus, né? Um humano Deus como o Faraó era, você já pensou se ele se rende logo inicialmente às questões que Deus ele estava exigindo, né? O Deus verdadeiro estava exigindo? Como é que as outras nações, a qual eles também colonizavam, que eram submissas ao Egito, iriam enxergar isso? Sendo que, eu estou falando assim, no ponto de vista de Faraó, naquele contexto que ele estava vivendo, como é que depois ele iria manter a superioridade e o respeito que eles tinham? Cobranças de impostos, submissão, ajudar os outros povos, os outros clãs, né, que existiam ao redor dele. Você tem que entender que até mesmo ele seria, até o próprio povo dele não veria, mas como que um Deus, o nosso Deus é um Deus fraco, porque ele existiu. Então, sabe aquele negócio? A pressão para o lado de Faraó começava a crescer e falar, rapaz, se eu desistir aqui, eu vou ser visto como fraco, eu não posso desistir. Né? A cada peste que ele tinha, e aí tem uma coisa que eu gosto de pensar muito, é o seguinte, a cada praga que iria acontecendo, a primeira não prejudicou o Faraó, para ele, a família dele, mas as próximas pragas iam ficando mais próximas de prejudicá-lo, até que chega diretamente nele, né? Na família dele. Então, eu vejo como uma escada que não de subida, mas de descida para Faraó. Que ele só ia mais... Foi declinando, entendeu? Até chegar no fim do poço. Mas, aí fala, poxa, mas que Deus é esse? E aí a gente também tem que entender como que Deus falava através das eras. Cada época Deus fala de uma maneira diferente. E naquele momento, Deus precisou ser incisivo. Isso. Um Deus, às vezes, que ao olhar de alguns, pode falar, rapaz, que Deus tirano. Mas Deus precisou usar desses artifícios para mostrar o seu poder e convencer as pessoas de quem ele era. Porque temos que lembrar que era 400 anos sem ninguém saber ouvir a palavra Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. E lembrando, como você bem falou, Marcos, lembrando uma coisa, para que os irmãos eles possam compreender, Deus ele não fala diferente em épocas diferentes. Deus ele fala diferente em épocas diferentes que as pessoas compreendem de formas diferentes. Um exemplo. Deus quer amor mais sublime e precioso e puro do que como Deus ele falava com Adão e Eva. Falava face a face, caminhando no jardim. Também com Enoque, com Noé. Mas conforme o povo foi se afastando, foi se endurecendo, a serviço foi se endurecendo, os outros deuses também, eles falavam de forma tirana. Então, quando o povo foi se afastando de Deus e servindo a outros deuses, como é que Deus iria falar agora? Chamar a atenção. Chamar a atenção. Deus ele teria que falar conforme o povo compreendia, né? Hoje sabemos que a partir do momento que Jesus ele começou o seu ministério, Jesus ele também já foi falando de outra perspectiva. Abordagem diferente. De outra abordagem diferente. Exatamente. E aqui falando das primeiras pragas, temos, graças a Deus, um bom tempo aqui. As 3 primeiras pragas, como diz aqui o dia de terça-feira, que foi sangue, né, rãs e piolhos. Eu sou sincero para vocês. Quando eu leio isso aqui, eu acho que o maior poder que se Deus ele pudesse dar ao ser humano, às vezes eu fico pensando isso, né? E também já conversei com outras pessoas a respeito disso, pessoas que pensam assim de forma igual assim,
que é o poder de voltar no tempo. Se nós tivéssemos esse mesmo poder de ver o que aconteceu naqueles períodos antigos, se eu pudesse ser dado esse milagre ao ser humano, nem que seja em sonhos, para ver como foi os rios se tornarem sangue. Ou se eram sangues realmente vermelhos, ou se era um sangue escuro igual de morto. Né? Que existe essa diferença. Exato. Eu tenho aqui minhas dúvidas em relação a isso. Não posso bater o martelo, mas tenho minhas dúvidas um pouco de cada lado, né? Mas em relação às rãs, é incrível. Eu já passei um tempo em uma fazenda que teve uma praga de lagartas. Meu amigo, se você ficasse parado em um lugar, as lagartas eram 20 e subiam em cima de você. É incrível. O chão estava verde e vermelho só de lagartas, que era uma plantação de mandioca que tinha na fazenda. Eu passei alguns dias lá. É incrível. Agora imagine rãs, que elas não caminham devagar, elas pulam. E imagine também os piolhos. Porque, como a gente vê aqui, né, vou deixar aí ao comentário de vocês, aqui foi a primeira, o sangue foi quando foi tocado o cajado nas águas. As outras foi quando Deus ele falou para que fosse proclamada as rãs, e as outras foram os piolhos, que o pó da terra, ou seja, a superfície onde você visse pó na terra, se transformou em piolhos. Agora sim, a gente pensa que poderia ser o piolho de cabelo de cabeça, como a gente vê hoje, né? Ou pode ser também uns piolhos miudinhos, como se fosse de animais, aqueles piolhos de animais que são menores. Então, existe uma... Eu sei que fossem pequenos, fossem qualquer outra coisa, eram coisas que incomodavam. A gente vem para a primeira praga, e eu queria abordar um pouco mais nessa. O rio Nilo, ele era também a representação de um Deus ali. Exato. Rio, água o quê? É vida. É vida. Para os egípcios, o rio Nilo não era apenas um Deus, era a questão de fertilidade. Se a gente olha para a região do deserto, ali fora do Egito, é tudo deserto. Tem a região subsaariana, que é abaixo do Saara, né? E acima do Saara. Ali onde o Egito está, é deserto. Só tem verde ao redor do rio Nilo. Então o rio Nilo era sinônimo de vida, riqueza, plantações. Eles plantavam nas margens do rio. O rio virando sangue, o que vai dar agora? Nada, fedor. Imagine, o rio agora que era um rio bom, começa a ser um rio que está fedendo. Então, meu Deus, de onde vai vir a subsistência? Aonde vai vir as nossas plantações? Então, Deus ao oferir o rio Nilo, ele fere exatamente na questão econômica e religiosa dos egípcios naquele momento. E mostra mais uma vez o que? Até o faraó fala assim, rapaz, tenta fazer aí, a história mostra que os magos conseguem fazer também a água transformar, mas não conseguem fazer o quê? Destransformar a água em sangue. Exatamente. O contrário não consegue. Agora, fazer igual ali, mas o problema é o quê? Eu quero que vocês voltem ao dia normal. Não consegue. Por quê? O Deus que fez, Deus fala assim, ó, eu posso abrir a porta e ninguém fecha essa porta. Lá no papel que me fala, Deus fala assim, ó, se eu abrir a porta, ninguém fecha. Então mostra o quê? Deus tem todo o poder. Se eu fizer, vai ficar feito. Só vai desfazer se eu mandar. Então, eu acho que para os egípcios ali, enquanto essa praga do rio Nilo não cessou, eu imagino você ficar sem poder beber água do rio, sem poder se banhar no rio. Entendeu? E aí vem a das rãs, que também era Deus, tinha um Deus rã, não sei como que era o nome dele, mas tinha um Deus que parecia uma rã lá no Egito. Eles eram pessoas que usavam muito bichos para incorporar a sua religião. Exato. E a do piolho, cara, eu fico imaginando a agonia. Vocês, não sei se já viram crianças com piolho, adultos com piolho, cara. Você tem ali, e às vezes é 5, 6, mas incomoda. Agora imagina você ter a superfície, como falou ali, tudo coberto, pisteado de piolho. Os bichos. Tudo. Então eu imagino que o Egito, nesses ciclos de pragas, ele passou o que nenhuma nação, ou até hoje, experimentou. Eu também nenhuma nação até hoje experimentou o que eles passaram. Falando aqui sobre essas primeiras pragas, o Nilo era considerado um deus, e o nome desse deus era Hapi. Aqui fala, né? A primeira praga foi dirigida contra Hapi, o deus do Nilo. O Egito dependia da água do Nilo. Onde havia água, havia vida. A água era vista como fonte da vida.
Então os egípcios criaram o deus Rap e o adoravam como o provedor da vida. Então a primeira divindade falsa atingida foi esse deus aí, Rap. E tem também o Rap, né? Hecate. A segunda praga, né, que fala sobre a Hans, que tem essa deusa, é uma deusa. Né? Aqui fala também dela aqui. Deixa eu procurar aqui. A deusa Hecate. Né? Hecate era uma deusa com a cabeça de rã. Eu até vi uma imagem, né, dessa deusa. Era a cabeça de rã. Naqueles desenhos antigos do Egito tem. Sim, era uma deusa lá que eles adoravam. Então essa praga aí também foi uma praga terrível, terrível mesmo. E olha bem, quando essa praga aconteceu, e aí Faraó mandou chamar Moisés, sabe? Mandou chamar Moisés. Aí falou bem assim para Moisés, Moisés, tire essas pragas da gente, mande elas ir pro rio novamente. Sabe por quê? Porque esse animal lá era considerado um deus e eles não queriam que fossem mortos, né? Mas sabe o que aconteceu? Deus fez com que todas elas morressem e começaram a cheirar bem. E a Bíblia fala que cheirou mal a terra inteira, né? E era muitas, viu? Encheu tudo. E pensa aí, um negócio tão fedorento igual né? Um animal desse aí, né? E eles teve que pegar ali aquilo, recolher eles mesmos, limpar aquilo ali, né? Foi algo terrível. Então, provou novamente que Deus é superior aos deuses falsos. E atingiu diretamente essa deusa aí, Hecate, chamada deusa da cabeça, com cabeça de rã. Não é? E a terceira, que a praga foi direcionada contra Geb, né? O deus egípcio, né? Que controlava todas essas enfermidades, né? Que aqui vem falando, o deus egípcio da terra, do pó da terra, que remetendo à histórica bíblica da criação. Deus produziu mosquitos que se espalharam por toda a terra, incapazes de imitar um milagre, pois somente Deus pode criar a vida. Então, assim, existia o Deus do pó da terra, existia o Deus essa deusa Rã, né, que é Hecate, e existia também a primeira aqui, Rap, né? E aí, assim, são nomes que para nós que falamos em português é um pouco difícil de estar decorando, mas o panteão egípcio tinha um pouco de cada coisa. Né? E assim, aquilo que eles olhavam, eles veneravam como um deus. E incrível, como você mesmo falou, Marcos, no começo, e os magos conseguiam produzir as mesmas ações miraculosas, mas porém eles não conseguiam reverter. E aí o incrível é que quando o Moisés ele pensava que o faraó estava se arrependendo, que o faraó mandava chamar Moisés ia lá com o seu pedido a Deus, voltava tudo ao normal. Porém, novamente, como a Bíblia fala no final aqui, o coração de faraó se endurecia. É só um ponto que nosso horário está indo já, né? Mas remetendo aos finais dos tempos, eu queria fazer esse gancho, né? Porque em todo esse tempo em que as pragas já iniciavam, a terra de Gozem, que era a terra onde o povo de Israel estava, gozava de plena paz, tranquilidade, nada acontecia lá. Eu gosto muito de pensar que nos últimos dias teremos pragas também assolando essa terra, mas o povo de Deus estará em paz e em plena tranquilidade. Estaremos gozando da proteção e do cuidado de Deus. Neste momento, seremos símbolo da vontade de Deus, da oportunidade que Deus deu para todos, mas que só os filhos dele decidiram ser sinceros, fiéis, estão gozando. Então, é muito bom a gente sempre lembrar que não era em toda a terra do Egito. Existia uma parte da terra do Egito em que existia paz, tranquilidade, que é a terra de Gozem, onde o povo de Deus estava. Exato. E no dia de quarta que vem falando das moscas, do gado e úlceras, né? Que foram a quarta, a quinta e a sexta praga, né? Que eram feridas purulentas que chamadas de úlceras, né? E eu vou falar de cada uma deus aqui, de cada um deus. E a primeira que era das moscas, que era a deusa egípcia, o Hatshit, que era considerada a deusa das moscas, né? Senhora dos pântanos e dos brejos. E assim,
quando a gente para analisar o incômodo que eram essas moscas, né? Quando você, se a gente for remeter nosso tempo hoje aqui, você quando está comendo e tiver muita mosca em cima, amigo, assim, eu não falo por questão de, tem gente que tem uma frescura, né? Mas só que assim, para mim não incomoda. Agora, fica incômodo você mastigar com a mosca perto de você ali, é um negócio muito difícil. E um exemplo, muitas moscas é o seguinte, isso remete, quando é que a gente vê muitas moscas? Quando um ambiente está muito sujo, quando o ambiente está com muitos animais mortos, ou seja, as moscas, as rãs, elas estavam recentemente mortas. Exatamente. Foi alimento para as moscas. Exatamente. Então veio uma coisa em seguida da outra. E pense aí você comendo e as moscas querem entrar na sua boca, ou seja, moscas pousando nos animais férteis e mortos e depois pousando em cima da comida. E como é que você vai conseguir produzir alimento você completamente cheio de moscas? Então, eu imagino que era algo muito difícil de se conviver, né? Até o dia estava um caos. Estava um caos. Estava um caos. Só o faraó que não sabia. E você falou dessa deusa aí, Watchet, né? Watchit aqui, né? Watchit era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos. E tem também o deus Kepri, associado ao sol nascente e à criação e renascimento. Mas eu quero me deter nessa deusa aqui apenas, agora nesse momento aqui. Essa deusa é considerada a deusa das moscas, né? E essa deusa aqui é representatividade de um deus falso, não é? Que também é nomeado, rotulado como o deus das moscas. Sabe quem é? Não. Que deus é esse? Se Fábio estivesse aqui, Fábio falava. Mas não tá. Belzebu. É mesmo? Belzebu significa senhor das moscas. O próprio diabo. Essa divindade aqui era o próprio Satanás. O deus das moscas. Não é? E aí, assim, o incrível é que se a gente for começar a pegar as traduções dos nomes que estão aqui, a gente vai fazer um texto sobre cada um. E assim, esse Deus dessas moscas aí, que foi logo em seguida essa putrefação que estava acontecendo na terra do Egito, é o que a gente para analisar, como você mesmo falou, Messias. O Deus da nojeira, né? O Deus da nojeira é o próprio Satanás, né? E isso, assim, a gente, como o Marcos falou também, isso vai ser remetido aos nossos tempos no futuro, quando vamos estar sendo perseguidos e ele não vai ser capaz de nos acompanhar, né? De nos perseguir. O terceiro era o que atingiu o gado, quer dizer, o que atingiu os rebanhos, que foi a quinta praga, era o deus Hathor, né? Isso. Era, na verdade, a deusa, né? A deusa egípcia do amor, que era retratada com cabeça de vaca, né? Vaca, isso. O deus touro, Apis, também era muito popular e estimado no Egito. Na quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreram. Ou seja, esses deuses, eles foram também afetados, e mostrando que os animais aos quais eles representaram também estavam sendo afetados. Então, assim, quando você afetava a representação daquele Deus, você automaticamente estava mostrando para os egípcios que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, estava matando aquele Deus. Humilhando. E nunca tinha sido visto isso na terra do Egito. Né? É tanto, né, que muitos dos egípcios, né, saíram com os hebreus depois. E eu gosto também de imaginar uma questão que fala, não existia graça no Velho Testamento. Se a gente lembrar, cada praga que Moisés vinha a Faraó falava assim, faça cessar, que eu libero o povo. E Deus fazia cessar a praga. Mesmo sabendo que depois ele ia... O que é isso se não for graça, se não for perdão, se não for amor? Olha, eu te dou a oportunidade, meu filho, vai lá, desista. Exatamente. Mas ele não desistia, olha isso. Então, a cada momento, mesmo sendo um faraó, aquele que se coloca contra Deus, Deus dava a oportunidade
amava o faraó e queria que ele se arrependesse do que estava fazendo. E a sexta, que era a deusa Ísis, né? Que foi derrotada também pelo Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que era a deusa da medicina, né? Da magia, da sabedoria. E essa deusa não teve como combater as feridas purulentas, que eram as úlceras, que não só atingiu todo o povo, mas também como todos os rebanhos. Aqui a Bíblia fala que foram cavalos, jumentos, vacas, ovelhas, todo mundo. Então, assim, só que, como o Marcos falou, na terra de Gósen, nada disso aconteceu. Os rebanhos do povo de Deus não sofriam com isso. Não passou por nenhuma dessas feridas. Não. Né? Exatamente. E assim, eram feridas dolorosas. Então a deusa Ísis foi derrotada. Totalmente. Totalmente. Não é? Vamos aqui para o dia de quinta-feira, que foi granizo, e estamos finalizando, granizo, gafanhotos e a escuridão. E aí, quando eu paro para analisar a do granizo, né, que não é granito, viu, gente? É granizo. Pense aí uma terra seca, cheia de calor, ela sendo derramada pedras de gelo. Com fogo ainda. Era Saraiva. pedra de gelo com fogo. Era Saraiva. Não era só pedra de fogo. Ué? Quando eu falo que eu queria ver como é que era aquilo, rapaz, a gente nunca viu um milagre igual esse. Não. É que o que é o granizo? O granizo chove uma região, só que antes do pingo de chuva tocar o chão, tem uma camada muito rica em gelo, frio. Então a gota de água pega e se congela e cai no chão. E a gente tem uma região totalmente desértica, que tem chuvas pontuais no ano, bem pontuais. E do nada nós vamos imaginar que não era o tempo de chuva daquela época. Do nada acontecendo chuva de granizo, com raios, fogo. O mundo tá acabando. Hoje no Egito, você tem relatos de granizo? Olha aí. Nunca. Não tem. Nunca. Como é que tem? E aí o Deus que derrotou essa com mais uma dessas pragas, como é que você pode dizer? Era milagre. Exatamente. Que era Nut, a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, né, que era retratada, aquela que controlava o que ocorria no céu, entre o céu e a terra, né? Foi mais uma derrotada. O outro foi a praga dos gafanhotos, que era retratada por Sete, né? Se eu não me engano, não, Sete não. Foi... Dos gafanhotos eu acho que era 7 mesmo. Deixa eu ver aqui, só pra... Era isso mesmo, gente? Confere aqui pra gente. Mas, mesmo sendo, É porque era um nome meio diferente, aí eu... Tote, não? Tote, o deus Tote. Que era o dos gafanhotos, que no caso foi a 8ª praga. Que também, quando passou determinado tempo, Deus ele mandou, quer dizer, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Shu, né? Pronto, obrigado. Deus Shu, que era o deus dos gafanhotos, que também foi derrotado pelo Deus, o Deus de Israel. E o outro que era a 9ª, que era as trevas. Shu e Sebeque, né? Pronto, beleza. E o Deus das trevas, a qual... Setmec, não. Que houve nesse período, houve a escuridão em toda a terra. Se eu não me engano, foram 3 dias, né? Então, todos esses dias... Sem dia, só noite. Só noite. Eu paro para analisar, será que realmente foi um eclipse durante 3 dias? Ou a terra foi controlada e submissa ali sobre completa escuridão por alguma nuvem, alguma coisa do tipo? Na verdade, a escuridão só foi no Egito, porque onde os hebreus ficavam, que era a terra de Gósen, que ficava lá no delta do Nilo, tinha luz. Então, só foi no perímetro do Egito ali, mais nada. No caso do povo mesmo do Egito. Do Egito, né? E eu quero aqui enfatizar aqui essa parte que fala do deus principal dos egípcios, que era o deus Ra. O deus Ra era o principal dos deuses, era o chamado Deus Sol. Deus Sol, né? Que
eles achavam que esse Deus aí, que através dele que provinha a luz, o calor, as coisas, né? de luz, né? E essas trevas fez com que esse Deus se tornasse impotente, porque se ele de fato fosse um Deus, os egípcios estavam clamando por Deus deles para trazer a luz de volta, porque eles estavam 3 dias, e aqui na Bíblia fala que não era essa escuridão comumzinha que a gente que é de noite, não. Com estrelas, lua, né? Exato. Era escuridão que podia se apalpar, assim, escuridão espessas. Que ele não conseguia enxergar quem estava à sua Eles frente. ficaram, e isso, Deus estava preparando o povo para a 10ª e mais terrível praga, para eles considerar, nesse caso Faraó, né? Considerar. É tanto que depois eles falam aqui, né? Deixa eu ver se é nessa parte aqui, que fala do Faraó, não é? Que fala assim, ó, deixa esse povo sair, você não vê os oficiais falando, você não, os sábios, né? Você não vê que o Egito está destruído, arruinado? Você não vê, libera esse povo, deixa esse povo sair, você não vê que ele está arruinado? Então eles já entendiam que o que estava acontecendo era através do poder de Deus, e que as suas divindades todas estavam sendo todas derrotadas. E o principal dos deuses, que é o Deus Sol deles, né? Cada nação pagã tinha o seu Deus Sol. Por exemplo, lá no Egito tinha esse Ra, que era o Deus Sol. Já lá na Babilônia tinha Marduk, Deus Sol. Na Grécia tinha o deus Apolo e Hélio, eram 2 deuses, né? E por aí vai, né? E Roma era Mitra. Mitra era o do romanismo, né? O romanismo, o zoroastrismo e o romanismo, né? Então, esses deuses aí, os deuses, eram os principais dos deuses, era o Deus Sol. E eles adoravam no primeiro dia da semana. Isso é muito importante, viu? A gente saber que a religião falsa tem um dia falso de adoração. A religião falsa tem um dia falso de adoração, que é o primeiro dia da semana, que hoje colocou o nome de domingo. Isso é muito importante para nós, que vivemos o tempo do fim, viu? E a gente vai discorrer isso aqui, não é? E assim, para quem não sabe, né? Essa questão do dia sol, do Deus Mitra na antiga Roma, tem muita coisa debaixo desse pano que ninguém falou até hoje. Quem sabe um dia vamos ter a oportunidade de falar sobre esse Deus. Mas a gente vai falar. E em que ele se transformou depois, né? Ou em quem transformaram ele depois. Pronto. Né? Só para falar da questão dos gafanhotos que eu acabei esquecendo, eles comeram e dilaceraram todas as plantações dos egípcios, né? Nosso tempo está finalizando, já chegamos ao final, não temos mais nem como relatar mais nada, porque nem considerações foi formidável, rapidinho. Mas eu deixo 1 minuto para cada um de vocês aqui, e a última praga, vamos falar na próxima semana. Rapidinho aqui, o que estamos estudando aqui, coisa do passado, tem tudo a ver com o que a gente vai experimentar no futuro, porque lá no livro de Apocalipse, no trimestre anterior, a gente estudou o livro do Apocalipse, a gente falou sobre isso aqui. Deus também vai derramar, não 10, mas 7 terríveis pragas sobre os impenitentes, aqueles que não adorarem o Deus verdadeiro. Então isso é muito importante, a gente entender e estudar essas coisas aqui, que não é coisa do passado não, é coisa do nosso tempo também. A gente precisa entender e saber que fazer a vontade de Deus, a gente vai estar protegido. Aqueles que temeram a Deus foram protegidos das pragas. A mesma coisa aconteceu agora no tempo do fim. Aqueles que temer a Deus, dar-lhe glória e guardar os seus mandamentos também vão ser protegidos das 7 últimas pragas do Apocalipse. Amém. Nós temos a evidência bíblica de que as pessoas foram convencidas naquela época de quem era o verdadeiro Deus. E quando o povo de Israel sai do Egito, muitos egípcios também acompanham o povo de Israel. Então, além de convencidas, elas foram convertidas. O propósito de Deus nunca foi castigar, ele queria converter aquelas pessoas. E se você está aí, está sofrendo, não sei como é que está a sua vida, Deus ele não quer que você sofra, ele quer que você esteja perto da vontade dele. Estar perto da vontade dele é o melhor para você. Deus te abençoe. Amém. Eu creio que essa foi o que deixou para mim essa lição dessa semana. Queridos, um prazer, um bom sábado. Até a próxima semana que ficaremos com a última praga.